o tema dessa ministração que eu quero usar é o propósito e o poder da oração. Você que gosta de anotar, o propósito e o poder da oração. Provérbios 19, 21, peço que os irmãos abram ali. Provérbios 19, 21 diz algo muito importante para nós. E eu quero usar como base nesta noite. Diz assim, versículo 21, há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Amém? Você pode repetir comigo, após mim? Há muitos planos. Vamos lá, mais forte, irmãos, vamos lá. Há muitos planos no coração do ser humano, mas o propósito do Senhor prevalecerá. Amém? Existem muitos planos no nosso coração, mas o que importa é o propósito de Deus para nossas vidas. E muitas pessoas se debatem a vida toda tentando entender, até mesmo colocando Deus em xeque, por não entender o propósito por qual fomos criados. Existe um propósito da criação. E ao longo da minha caminhada cristã, eu tenho tentado entender esse propósito. Há algum tempo já que eu sirvo ao Senhor. E olhando os evangelhos, nós vemos que eu cheguei à conclusão que, eu anotei aqui alguns pontos, que a mente de Deus é mais importante do que a mão de Deus. Nós precisamos entender isso, é uma chave para nossas vidas. Porque Jesus, quando ele chegava para curar o enfermo, ele perguntava, o que queres que te faça? E a partir da resposta da pessoa, ele fazia. Muitas pessoas se aproximam de Deus com a intenção do que Ele pode oferecer. Mas poucas pessoas se aproximam de Deus por quem Ele é. Pela sua grandeza, pelo seu poder. Muitas pessoas, talvez eu for falar algo aqui nesta noite que vai te impactar, que vai mexer um pouco. Mas eu creio na palavra do Senhor e sei que se o Senhor falou em meu coração, há pessoas que precisam ouvir. Eu precisei ouvir. Esta palavra primeiro falou comigo. Muitas pessoas se aproximam de Deus porque Ele pode oferecer, porque Ele pode dar. Mas poucas pessoas se aproximam de Deus por quem Ele é. A sua grandeza. A mão de Deus oferece-nos cura, milagres, mas a mente de Deus oferece a sabedoria e intimidade. A sabedoria e intimidade com Deus. Quem conhece a mente de Deus. Jeremias 29, 11 diz, eu sei os pensamentos que tenho por vós. Pensamento de paz e não de mal, para dar-lhe um futuro e uma esperança, diz o Senhor. O Senhor dizendo, eu sei o que é melhor para vocês. Eu é que sei o que é melhor para vocês. Em Jeremias. Então nós precisamos entender a mente de Deus. Porque o Senhor, Ele pode curar, Ele pode fazer milagres, sim. Mas muitas pessoas, Moisés, por exemplo, foi um exemplo. Moisés conheceu a mente de Deus. Ele se aproximou de Deus. A Bíblia fala que ele falava com Deus face a face. Ele conheceu a intimidade com Deus, de Deus. E Moisés conheceu a mente de Deus e muitas pessoas conhecem os atos de Deus e não desenvolvem uma intimidade e uma credibilidade com Deus. Porque o Senhor quer nos dar crédito. E para nos dar crédito, nós precisamos confiar nele. Não apenas se aproximar porque Ele pode dar, oferecer. Porque Ele não tem problema nenhum de nos abençoar. Mas por quem Ele é. E só
Tem um pastor, agora eu não me recordo o nome dele, ele diz, eu anotei uma frase que ele diz, e só quem conhece a mente de Deus é capaz de entender o porquê foi criado. A maior tragédia da vida não é a morte, e sim, a maior tragédia na vida não é a morte, e sim, a grande tragédia da vida é não entender o seu propósito. Um pastor africano, ele diz isso. A maior tragédia da vida é não conhecer o seu propósito, é morrer sem conhecer o seu propósito. E nós precisamos entender isso. É trágico, mas muitas pessoas não gostam de participar das orações. Eu preciso colocar aqui alguns pontos antes. Por que as reuniões de oração na igreja são as reuniões menores que existem? Porque as pessoas não querem orar. Muitas pessoas não vêm na oração, ou se decepciona com a oração, porque vem com a mentalidade, né, de obter algo, mas não é o propósito de Deus para a sua vida. E acaba desistindo. E muitas pessoas continuam indo por um pouco mais de tempo, achando entediante os cultos de orações. Porque eles oram e nada acontece. E acaba desanimando. E acaba desistindo. Porque a sua intenção é obter algo. E não conhecer a intimidade com Deus. De Jesus. E não apenas falo aqui da nossa igreja, mas é no modo geral, no contexto geral. Você vai nos cultos de oração das igrejas, as igrejas vazias. As pessoas não querem orar. É decepcionante. Muitas pessoas ainda acham que eu vou orar, eu estou favorecendo a Deus. Achando que Deus necessita das nossas orações. Que Deus vai ser mais ou menos importante por causa da nossa oração. Nós precisamos entender algumas coisas. As pessoas não querem orar. Eles acham tempo perdido participar da oração. Somente através da oração é que será desenvolvida em nós a vontade de Deus. Mas nós não queremos saber a vontade de Deus. Nós queremos saber das nossas vontades, daquilo que me convém, daquilo que me agrada, aquilo que me faz bem, aquilo que massageia meu ego. As pessoas não querem orar. As pessoas não querem buscar intimidade com Deus, porque é só apenas na oração que nós somos capazes de entender o coração de Deus, a vontade de Deus e o propósito de Deus para a nossa vida. E eu não só vim aqui na igreja no momento de oração, mas eu falo em casa também. Nós achamos tempo para tudo, menos para a oração. Nós achamos tempo para ficar vendo as séries. Nós gastamos a maioria do nosso tempo quase no aparelho celular, nas redes sociais. Mas nós não queremos orar. Isso é muito sério. Eu falo isso porque Deus tem falado comigo primeiro, tá? Eu não estou apontando o dedo para ninguém, eu estou apontando para mim mesmo.
Gostamos do louvor, batemos palma. Gostamos dos cultos de celebração, das festas da igreja, mas das reuniões de oração nós não queremos. Nosso pastor fala que tempo de oração não é tempo perdido. É tempo ganho. É como um cartão de crédito. A nossa oração é como um cartão de crédito. Mas em Mateus 6, 5, fala o seguinte. 5 diz, e quando orares, aqui Jesus, o próprio Jesus está falando de quando você orar. Você que é cristão, você tem que orar. Jesus não está pedindo. Esse texto foi citado aqui a semana passada. E quando orares, você deve orar. Quando você for orar. É uma ordem. Não é um pedido. Vocês devem orar. Aquele que é cristão, ele tem que orar. É uma questão de necessidade. Nós precisamos entender isso. A oração é questão de necessidade. É de sobrevivência. Sobrevivência. Porque nós vamos morar com Deus. Você não abre a sua casa para uma pessoa estranha entrar. Para ir, alguém bate na sua casa, alguém que você nunca viu, você não vai abrir a sua casa e logo colocar essa pessoa para dentro de casa e, senta aqui no meu sofá, você pode abrir a minha geladeira, você pode ficar à vontade junto com seus filhos, com os nossos filhos, nós não vamos colocar uma pessoa estranha. Quando nós for morar com Deus, como que nós vamos chegar diante de Deus no céu? Sem ter uma intimidade antes? O que nós vamos falar? É por isso que é tão importante a oração, porque nós vamos morar com Deus. E para nós morar com Deus, para nós morar com alguém, nós precisamos ter intimidade. Nós não podemos chegar de qualquer forma. E Deus deseja isso, intimidade. Intimidade. Mas muitas pessoas perguntam, se a oração funciona tão bem, por que não oramos? Uma afirmação. Se a oração funciona tão bem, por que nós não oramos? Aqui eu elaborei algumas perguntas para a gente refletir. Eu quero que você pense em si mesmo. A primeira é, se Deus é soberano, por que devo orar? Muitas pessoas entendem. Se Deus é soberano, Deus conhece de tudo. Deus sabe do meu problema. Deus sabe da minha necessidade. Então, por que eu vou orar? Por que eu vou pedir? A segunda pergunta é, se Deus não pode ser influenciado, por que orar? Se eu não influencio a Deus porque Ele é soberano, que Ele é Senhor, por que devo orar então? A terceira pergunta é, se Deus não pode ser afetado pelo que falamos, por que orar? Por que orar? Eu vou repetir novamente. Se Deus é soberano, por que devo orar? A segunda, se Deus não pode ser influenciado, por que orar? A terceira, se Deus não pode ser afetado pelo que falamos, por que orar? Há necessidade de eu fazer essas perguntas, quero que você apenas pense. A primeira resposta é, eu afirmo, Deus é soberano com a sua palavra. Deus é soberano, isso é a resposta da primeira pergunta. Deus é soberano com a sua palavra. A resposta da segunda é, Deus está limitado pela sua palavra. Deus está limitado pela sua palavra, tudo que Ele fala se cumpre. Tudo que Deus fala vira lei. Tudo que Deus fala vira lei.
É por isso que muitas pessoas falam, Deus, fala comigo, Deus, fala comigo, e Deus não fala. Porque Deus, a partir do momento que Ele fala algo, aquilo vai acontecer. A resposta da terceira é, Deus nunca muda a sua palavra, Deus é imutável. Aquilo que Ele falou, está falado, foi estabelecido, nada vai mudar aquilo que Ele falou. Nós precisamos entender isso, para nós entender o nosso propósito. Por que é tão importante nós entender isso? Porque a oração foi criada pela limitação da palavra de Deus, ou seja, a única coisa que está acima de Deus é a sua própria palavra. A única coisa que limita o poder de Deus é aquilo que está acima da sua palavra. Então não existe nada maior que Deus. Apenas a sua palavra, aquilo que Ele falar, está falado. Não muda. Os discípulos entenderam isso em Lucas 11. Vamos abrir Lucas 11. Lucas 11, Jesus orava em certo lugar, quando terminou, dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus discípulos. Se nós lermos o Evangelho com cuidado, os Evangelhos, nós vamos entender que Jesus, Ele orava muito pouco com os seus discípulos. Jesus orava muito pouco com os seus discípulos. Muito pouco. A grande paixão, o grande amor de Jesus era estar no secreto. Porque aqui nós já vemos nesse texto, eu podia citar vários textos aqui, onde Jesus falava, Jesus chamou os seus discípulos, ele chamava aqueles mais próximos, Pedro, Tiago e João, mas ele levava até um determinado lugar e ele dizia assim, agora fica aqui, eu vou ali orar. Você pode ler. E aqui, nós entendemos aqui, Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar. Em outras palavras, os discípulos de Jesus estavam escondidos, estavam em algum lugar, vendo o que o mestre estava fazendo, e quando ele terminou a sua oração, eles se aproximaram de Jesus e falaram, Senhor, ensina-nos a orar. Jesus dava muito mais valor para o secreto, para o particular, porque ele falava com o Pai em secreto, e o Senhor e o Pai respondiam em secreto. Então, olha a importância do secreto. Não estou dizendo que não é importante as orações e reuniões em grandes grupos, mas o mais importante, Jesus, você pode ler. Não fique apenas nas minhas palavras, você pode ler os evangelhos. Jesus sempre ia e deixava eles ali e ia no monte orar. E algo muito interessante, se eu tivesse lá na época de Jesus, talvez nos 3 anos e meio de ministério de Jesus, eu ia pedir, Jesus, me ensina a andar sobre as águas. Senhor, me ensina a ressuscitar um morto. Pensa só, você chegar num velório, vamos quebrar um pouco esse clima, de tensão, que está aqui, De repente chegar num velório e ressuscitar. Em nome de Jesus, levanta. E o defunto levantar, já pensou? Talvez se eu estivesse lá, eu ia pedir isso para Jesus. Jesus, me ensina como curar um cego. Como é fazer uma laminha, um lodinho com guspo e colocar no olho do cego e ele enxergar? Como é isso? Mas os seus discípulos perguntaram, Jesus, ensina-nos a orar. Sabe o porquê disso? Porque eles viam Jesus. Eles viam Jesus fazendo aquilo, a oração. E Jesus passava muito tempo na oração. No Oriente Médio, eu estive pesquisando mais ou menos ali, às 4:30 da manhã, 5:30 da manhã, que começa a clarear o dia, que começa o movimento, o fluxo, Então, Jesus, ele começava a orar muito antes ali, vamos colocar um horário de 3 horas, 2 horas da manhã. Jesus orava, Jesus gastava tempo, Jesus gastava no mínimo 4 horas de oração. E o discípulo via isso.
na vida de Jesus. E Jesus ficava na oração, de repente ele estava lá reunido, Jesus chegava assim, agora vamos. Pensa só, Jesus saindo da oração, agora vamos. E Jesus descia pela cidade e Jesus encontrava alguém necessitado, Jesus olhava alguém com um espírito imundo, Jesus apenas chegava para ele e falava, saia. E num instante, os demônios saíam correndo. Veja só o poder de Jesus. Num instante, Jesus falava assim, o que você precisa? Senhor, eu quero ver, eu sou cego. E imediatamente, Jesus orava e veja, e imediatamente o cego saía enxergando. Glória a Deus. Jesus via o coxo, Jesus falava, levanta e anda. E ele levantava e saía andando. Jesus chegava no velório e falava, levanta daí. E levantava, e o defunto saía, defunto não, que já não era mais defunto, estava vivo, e ele saía andando, e os discípulos viam isso, e queria entender, Senhor, como tu faz isso? Mas Jesus passava no mínimo 4 horas orando. Oi, filha. Jesus passava 4 horas orando, e nós passamos 1 minuto com Jesus, 1 minuto em oração pela manhã, e nós passamos no mínimo 16 horas tentando resolver um problema e não conseguimos resolver. Porque vamos tirar o horário que alguém está num trabalho na empresa, 8 horas. Nós gastamos mais tempo tentando resolver os problemas do que com Jesus, no secreto. E nós não entendemos o porquê que as coisas não acontecem. E o Senhor nos fala nesta noite, primeiro, gaste tempo comigo. Primeiro, gaste tempo comigo. E depois tentando resolver os problemas. Eu tenho entendido isso, irmãos. E é algo que Deus está mexendo dentro de mim. Para mudar a minha rotina. Mudar a minha forma de ser. E se aproximar de Deus. E através foi de um discipulado que eu tive com o meu discipulador. Que começou a virar uma chave na minha vida. Que primeiro eu tenho que gastar tempo com Deus. Para depois eu fazer outras coisas, servir as pessoas. Porque senão eu não vou ter o que apresentar para as pessoas. E o Senhor nesta noite nos fala, gaste tempo primeiro comigo. Amém? Quantos estão me entendendo? Amém? Glória a Deus. Jesus passava muito mais tempo no secreto. Na intimidade com o Pai. Muito mais tempo. E aonde você está gastando o seu tempo? Aonde você está gastando o seu tempo? Eu sei, nós temos a nossa rotina, nós temos a nossa correria, eu não sou diferente, eu tenho o meu trabalho. Tem a empresa que eu trabalho, que eu sou responsável por alguns funcionários, e eu sei que muitas vezes, a gente acaba se cansando, e não chegando aos pés do Senhor, se aproximando do Senhor. Quem trabalha com pessoas sabe muito bem do que eu estou falando. Mas o Senhor nos chama, gaste tempo primeiro comigo. Amém? Precisamos conhecer a mente de Deus para entender o nosso propósito. Qual é o propósito? Por que nós fomos criados? Por que nós fomos criados? Nós fomos criados com uma intenção. Nós vamos entender isso. A oração inicia lá em Gênesis. Para quem acha que a oração apenas no Novo Testamento, vamos lá em Gênesis. Olha só que fala em Gênesis.
para você entender o seu propósito. Gênesis 1, capítulo 26, vai dizer assim: façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E eu gosto aqui, eu quero frisar essa palavra. E tenha domínio. Essa frase, e tenha domínio. Deus criou a oração aqui. Isso aqui é uma grande chave para a nossa vida. Por que é uma grande chave? Porque Deus, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança e tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. E tenha domínio. Deus criou o homem, Ele falou, e tenha domínio. A palavra do Senhor, lembre-se que a palavra do Senhor ela não volta. Amém? A palavra do Senhor, nada está acima de Deus, apenas a sua palavra está acima dele mesmo. E Deus Ele não volta atrás da sua palavra. E tenha domínio. Primeiro Deus criou o ser humano. Nós vemos aqui Deus criando o homem em duas etapas. Deus criou o homem, Deus criou o ser humano. Façamos o humano a nossa imagem e semelhança. E nós vemos em Gênesis 2, versículo 7, fala: então o Senhor Deus transformou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas e o fôlego de vida. Então Deus fez o homem em duas etapas. Deus primeiro fez o ser humano, o espírito, e depois Deus criou o homem, a carne, feita do barro. Por que Deus fez isso? Deus primeiro criou o ser humano, o espírito, depois a carne. Deus fez uma junção do espírito e a carne, para estabelecer domínio aqui na terra. Nós somos um espírito, mas nós habitamos numa carne, num corpo, que é a carne. Nós precisamos entender isso. Nós somos espírito, nós não somos daqui da terra. Nós estamos aqui como um corpo, mas nós vamos para o céu. Então, Deus criou primeiro o ser humano, depois criou a carne. E disse, tenha domínio. Porque a única forma legal de ter autoridade aqui na terra é através da carne. E eu quero que nós entendamos nessa noite que Deus nos deu autoridade. Amém? Através da carne. Então tudo que Deus deseja fazer aqui na terra é através da carne. É através da minha vida e através da sua vida. E isso se faz na oração. É através da oração. Por que Jesus veio aqui na terra? Jesus era espírito, Jesus morava no céu. Jesus veio aqui na terra, ele teve que nascer de uma mulher. Ele veio em espírito, ele veio sobre Maria, né, o Espírito Santo gerou Jesus. O sangue da mulher não se mistura com o sangue da criança. Veja só que perfeição. Mas Deus trouxe Jesus lá do céu e trouxe aqui na terra para nascer de uma mulher, para ter autoridade sobre a terra. Quantos estão me entendendo isso? Amém? Por quê? Para estabelecer o reino do Senhor. O que eu estou querendo dizer com isso, que nós fazemos parte do plano e do propósito de Deus, através do Espírito e da carne. O Espírito do ser humano e da carne, do pó. Então, tudo que Deus deseja fazer aqui na terra, meu irmão, minha irmã, é através das nossas vidas. Amém? Tudo que Deus precisa fazer, tudo que Deus quer fazer, mas Ele precisa de um corpo para isso. Porque Deus é Espírito. E o diabo sabe disso, que Deus é Espírito. Então, Deus não volta atrás da sua palavra. E Deus deu aos homens a autoridade, porque está aqui em Gênesis que nós lemos. A autoridade está sobre nós e muitas pessoas não entendem isso, o poder e a autoridade que está sobre nós. E Jesus lá, quando Jesus morreu ao terceiro dia,
Quando Jesus morreu, Jesus voltou lá, foi lá no inferno e pegou a chave do diabo e nos deu novamente. Para nos regenerar novamente, através da morte e do sacrifício de Jesus. Nós temos vida e Jesus, através do seu sacrifício, quando ele disse está consumado, ele nos devolveu essa autoridade que havia sido roubado lá com Adão e Eva. Então a autoridade que nós perdemos através do pecado de Adão e Eva, que eles comeram do fruto proibido, Jesus novamente ele veio aqui na terra, em espírito, e nasceu em uma mulher, na carne, e viveu aqui seus 3 anos e meio. E resgatou novamente a autoridade que nós havia perdido. Através do sacrifício de Jesus. Vocês estão me entendendo? Sacrifício de Jesus. Jesus se sacrificou por nós para nos dar autoridade. Não é porque nós somos bons, sabe? Quando eu falo da carne, que Jesus nos deu autoridade, não é porque nós somos carne, porque nós somos bons. Não é porque nós somos bons, é pela graça e a misericórdia de Deus, mas Deus precisa de um corpo. Deus precisa que você busque Deus em oração, que você tenha seu tempo a sós com Deus no secreto, e você saia. E quando alguém precisar de uma oração, você não precisa chamar. Você não precisa chamar seus líderes, seus pastores. Você pode fazer isso. Amém? Nós temos o poder e a autoridade, nós precisamos entender isso. Poder e autoridade está sobre nós, irmãos. Nós temos poder e autoridade porque Jesus disse está consumado. Quando ele declara essas palavras, ele disse está pronto. Tudo o que tinha que fazer está feito. Não existe mais nada que Jesus pode fazer. Porque ele já nos deu essa autoridade, nós precisamos entender isso. Esse poder está sobre nós, mas para que isso aconteça, para que eu ore por os enfermos e sejam curados, primeiro eu preciso gastar tempo com Deus. Primeiro eu preciso buscar intimidade com Deus. Porque senão as coisas não vão acontecer. Precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, intimidade com o Senhor. Nós precisamos orar. Eu volto a reforçar, é uma questão de sobrevivência. Não é algo vago, algo que quando der eu faço. Não, eu preciso estar orando. Orar em todo tempo. Vigiar em todo tempo. A palavra do Senhor nos diz em Mateus que tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu. E tudo que desligares aqui na terra será desligado no céu. Veja se isso não é autoridade. Isso é a autoridade que Ele nos deu. Então significa que Deus precisa que nós façamos. Deus precisa que nós levantamos nossa oração e nós profetizamos, nós levamos cura aos enfermos. Amém? Essa cidade, irmãos, precisa ser conhecida pelo nome de Jesus, pelo poder de Jesus. Isso é através das nossas vidas. Nós precisamos entender isso, que há autoridade sobre nós. Para isso que fomos criados, esse é o propósito da existência do ser humano. Sim, nós temos que cuidar da nossa família, da nossa casa, dos nossos bens. Deus não tem problema com isso, mas desde que gastamos tempo primeiro com Ele. Primeiro é com Ele. Deus nos deu autoridade, a autoridade está sobre nós, precisamos entender isso. Essa chave precisa virar dentro de nós. Chega de ficar deprimido, chega de ficar triste, chega de ficar desanimado. Chega de achar que as coisas não acontecem. Por que, Senhor, que não acontece comigo? Acontece com o fulano da esquerda, da direita, por que não acontece comigo? Por que tantas pessoas fluem na sua vida conjugal, material, espiritual, e por que na minha sempre a mesma coisa? Porque precisa do secreto, precisa da presença de Deus. Amém? Para mim estar aqui hoje, é pela graça e a misericórdia de Deus. É a graça e a misericórdia de Deus. Não é por mérito, não é por força, não é por violência, é pela graça de Deus.
porque por mim mesmo não tinha nenhuma condição. Mas o Senhor é aquele que nos levanta novamente. Aquele que diz, vai, que eu estou contigo. Mas você precisa fazer a sua parte.